Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 26 de fevereiro, o Manchetes Noticidade está no ar. E um dos destaques de hoje é o julgamento do empresário e ex-vice-prefeito Hélio Aparecido de Oliveira, em Itu. O J. Abreu tem os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a você que acompanha o Manchetes Noticidade. O Hélio, que é conhecido como Oliveira Júnior, também foi presidente do Ituano. É suspeito, aliás, acusado de ter mandado matar um advogado do clube e também tentado matar um jornalista. Esse julgamento está acontecendo neste momento, mas o Manchetes Noticidade também traz outros destaques. Polícia ouve testemunha do caso sobre supostas irregularidades na Santa Casa de Sorocaba. E ainda na cidade, Prefeitura confirma mais de 4.000 casos de dengue. Com a proximidade da Páscoa, muitas pessoas aproveitam para garantir renda extra. Hoje a polícia deu continuidade aos depoimentos sobre a suposta má gestão na Santa Casa de Sorocaba, entre os anos de 2009 a 2013. O Renato Rajo acompanhou e traz os detalhes. A polícia ouviu mais uma testemunha agora de manhã do caso que investiga supostas irregularidades da Santa Casa de Sorocaba. O delegado Carlos Augusto Marinho, delegado assistente aqui da seccional, não pôde informar mais detalhes sobre essa oitiva. O inquérito já tem 10 volumes e foi aberto há menos de um mês, após a Prefeitura entregar à polícia os resultados de uma auditoria feita nas contas da gestão passada da Santa Casa, com indícios de irregularidades. A Irmandade também apresentou uma contra-auditoria que contesta as suspeitas. 2 pessoas foram ouvidas nesta quarta-feira pela Polícia Federal dentro da Operação Flórida, realizada para desmontar uma organização criminosa que praticava supostos crimes contra o sistema financeiro nacional. Segundo o delegado Valdemar Latance Neto, mais 6 pessoas devem ser ouvidas ainda esta semana. Na última terça-feira, 200 policiais federais participaram da operação, que prendeu 8 pessoas suspeitas de integrar o esquema criminoso. Entre elas, um casal de empresários de Sorocaba, suspeito por lavagem de dinheiro. Teve início a coleta de provas de defesa do caso de Moacir Rodrigues de Mendonça, delegado assistente do 1º Distrito Policial de Itu, que é suspeito de abusar sexualmente da neta de 16 anos. O delegado está preso no presídio da Polícia Civil, na capital paulista. Foi preso nesta quarta-feira Éder Cleiton Beluf, de 19 anos, suspeito de estuprar uma mulher no bairro da Chave, em Itupeva. O jornalismo da TV Sorocaba SBT divulgou o crime que aconteceu no fim de semana. A vítima foi surpreendida quando estava a caminho do trabalho. Ela passa bem. É realizado hoje em Itu o julgamento do empresário e ex-vice-prefeito de Itu, Hélio Aparecido de Oliveira, conhecido como Oliveira Júnior. O J. Abreu está no fórum da cidade desde as primeiras horas da manhã e acompanha este caso. Jota. Olha, Fernando, nós assistimos ao julgamento, a esta sessão, este início da sessão. Começou às 9h15 da manhã, às 11 horas teve uma pausa e ela já voltou. 30 pessoas mais ou menos estão assistindo, são 7 jurados, 5 deles homens e 2 mulheres. O Oliveira Júnior tem 3 advogados de defesa. Esse caso foi em janeiro de 2006. O advogado chamado Humberto de Souza Monteiro foi assassinado no centro da cidade em um atentado. Junto com ele no carro estava o jornalista Josué Soares Dantas. O Josué sobreviveu e é uma das pessoas que depôs hoje aqui, fez o seu depoimento ao juízo. O primeiro ouvido hoje foi o delegado que atendeu o caso no dia. Ele disse que no hospital já chegavam informações de que o caso seria uma execução e não um crime contra o patrimônio. Também disse que os autores, já sabia que os autores eram do bairro São Judas e ligados ao Ituano, ou à torcida organizada do Ituano. Também depois foi ouvido Josué Soares Dantas, que é uma dessas vítimas, foi tentativa de homicídio com ele. O Humberto disse que teve problema, o Josué disse que o Humberto tinha problemas com o Oliveira Júnior, mas que tudo indica que realmente o caso era uma tentativa de homicídio ao Josué e o Humberto teria sido assassinado
acidentalmente. O terceiro ouvido foi Nicéias Brito. Nicéias Brito foi já condenado pela justiça por esse assassinato. Nicéias era segurança do Ituano e teria sido quem chamou os dois rapazes, que também já foram condenados, que atiraram de fato contra o Humberto e contra o Josué. O Nicéias aqui mudou a versão. Ele, na delação premiada, ele disse que o culpado, que quem havia mandado esse assassinato era Oliveira Júnior. Hoje, o Nicéias mudou essa versão e disse que durante a delação premiada, o Ministério Público, agentes do Ministério Público trouxeram a ele uma versão já pronta que acusava, então esta versão acusava Oliveira Júnior. Ele assinou apenas porque ele se sentia abandonado na prisão e longe da família, então apenas por isso ele assinou e hoje mudou a versão. Disse que quem o autor dessa ideia era Tonhão, um outro segurança do Ituano que junto com ele tinha algumas desavenças com o Josué Dantas. Neste momento está sendo interrogado o réu Oliveira Júnior, ele está sendo interrogado neste momento, já estava inclusive sendo interrogado pelo promotor do Ministério Público aqui em Itu, e daqui a pouco eu volto com mais informações, mais detalhes desse julgamento hoje aqui, Fernando. Tá ok, Jota. E a questão dos Oliveira Júnior, ele também, na chegada ao fórum, ele se pronunciou e falou sobre a expectativa deste julgamento. Confira. Eu acredito com fé em Deus que, na minha inocência, acho que nós teremos o julgamento hoje. Espero, se Deus quiser, ao final, que a minha inocência seja aprovada, até para agradecer o carinho que tu sempre me dedicou. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre este caso. E o ex-prefeito de Tatuí, Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, recebeu uma nova condenação judicial. O motivo foi a transferência do valor repassado pelo governo do estado para as obras de reforma e ampliação da delegacia para arcar com a folha de pagamento dos funcionários municipais. A medida é caracterizada como crime de improbidade administrativa. Além da suspensão dos direitos políticos por 4 anos, Gonzaga também vai pagar multa de R$ 144 mil e não vai poder contratar ou receber benefícios do poder público. Nossa equipe tentou, desde ontem, entrar em contato por telefone com o ex-prefeito, mas não fomos atendidos. E o laudo pedido pela polícia confirmou que estava vivo o feto jogado por uma janela de um posto de saúde no Éden, em Sorocaba. O caso foi registrado em novembro do ano passado. A mãe da criança estava grávida de 6 meses e meio. Se for comprovado que o aborto foi induzido, ela pode responder pelo crime de matar logo após o parto ou homicídio. A polícia deve ouvir mais testemunhas e encerrar o inquérito no começo de março. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas em um acidente na rodovia Senador Laurindo Dias Minhoto, em Capela do Alto. O carro capotou no quilômetro 5 no sentido de Sorocaba e bateu em uma árvore. Com o impacto, o motorista morreu. As outras 3 pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Capela do Alto. A rodovia não precisou ser interditada. E mais 3 pessoas morreram e outra ficou ferida depois de outro acidente na rodovia Marechal Rondon, em Porto Feliz. Segundo os bombeiros, 2 caminhões bateram de frente. 3 vítimas ficaram presas às ferragens e morreram no local. A 4ª foi encaminhada a um hospital da região. A rodovia ficou interditada por algumas horas e depois liberada normalmente ao tráfego. E mais acidentes com vítimas fatais. Agora 2 pessoas morreram na rodovia Raimundo Antunes Soares, que liga a Votorantim à Piedade. Segundo os bombeiros, uma moto, um carro e uma carreta se envolveram na batida. O caminhoneiro teve ferimentos leves e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Já o motorista do automóvel e o motociclista não resistiram. Uma faixa da via chegou a ser interditada, mas já está liberada.